Olá, vivam. Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o fuso horário em que nos estão a acompanhar, se nos estiverem a acompanhar em direto ou em diferido. O meu nome é Tito Moraes, sou fundador do projeto Miúdos Seguros na Net, e este é um Facebook Live que costumo fazer às terças-feiras à noite. E como habitualmente, estes primeiros minutos vão servir para dar as boas noites, para as pessoas irem chegando. Eu estou-vos a falar de Rio Tinto, no concelho de Gondomar, nos arredores do Porto. O tema que vamos tratar hoje é um tema interessante. Vamos falar sobre software livre e vamos já daqui a pouco ver o que é isso do software livre, e irei também apresentar-vos quem convidei para estar aqui assim hoje connosco. Mas entretanto gostava de saber vejo que já estão 5 pessoas a acompanhar-nos em direto, e apresentem-se, digam quem são, de onde é que nos estão a acompanhar, porque é sempre bom sabermos quem está desse lado e transformar isto não numa coisa unidirecional, mas tentar ter alguma interatividade com quem nos está a acompanhar. Então dizia eu que hoje vamos falar sobre software livre. Todos nós sabemos o que é software grátis, mas sabemos o que é software livre? Será que sabemos? Em vez de ser uma questão de preço, software livre é aquele que garante um conjunto de liberdades aos seus utilizadores. Num mundo cada vez mais interconectado, quem manda no software manda nos nossos dados, mas como garantir então que quem manda no software é o seu utilizador, o utilizador dele, e não o seu criador? Esta foi, digamos, a questão que nos foi lançada pelo nosso convidado de hoje, que eu irei já apresentar já de seguida, e entretanto dar as boas noites à Vera Pessoa, que nos está a acompanhar a partir de Trás-os-Montes. Dar as boas noites também ao Daniel Alexandre, que nos está a acompanhar a partir de Coimbra, e ao Rui Silva, que também nos está a acompanhar a partir de Torres Novas. Então, vou-vos trazer o nosso convidado de hoje, e o convidado de hoje, só fazer aqui... Exatamente. Boa noite, é o Marcos Marado, que é presidente da ANSOL. A ANSOL é a Nacional para o Software Livre, é uma associação portuguesa sem fins lucrativos que tem como fim a divulgação, promoção, desenvolvimento, investigação e estudo da informática livre e das suas repercussões sociais, políticas, filosóficas, culturais, técnicas e científicas. Marcos Marado é também engenheiro de sistemas embebidos e é atualmente presidente da ANSOL. E então, boa noite, Marco, bem-vindo. Temos um tema interessante e que obviamente te é particularmente querido. Vou só cumprimentar também aqui algumas pessoas que entretanto estão a chegar: o António João Silva, a dar-nos as boas noites a partir de Braga, e o Abílio Carvalho, que também é, tal como o António João Silva, um acompanhante regular destes lives, também nos dá as boas noites. Boas noites também para o Abílio. Marcos, não sei se queres dizer alguma coisa assim de entrada, à partida. Eu, para começar, queria dizer a todos boa noite, ao Tito e também a todos que estão a ver este live. E queria agradecer, antes de mais, o convite à associação para aqui estar e falar em relação a este tema, que realmente, como foi introduzido, eu julgo que é um tema que será do interesse para as pessoas que se preocupam com a segurança na internet. E apesar de não ser um tema diretamente ou exclusivo sobre os miúdos na net, é como
espero bem conseguir transmitir ao longo desta conversa que vamos ter. É um tema que toca a todos, mas que também tem uma especial relevância para as crianças. Sim, senhora. Eu ia então começar por te lançar essa pergunta, se tu nos podias dizer mais ou menos então o que é isto do software livre e dar-nos também uma ideia, digamos, da atividade da ANSOL. Dizer só que a ideia, digamos, de vos convidar para este live surge porque se aproxima o dia 21 de setembro, que é assinalado internacionalmente como o Software Freedom Day, o Dia do Software Livre. De maneira que achei que era oportuno convidar-vos para termos esta conversa. Então, o que é isto do software livre, Marcos? É uma excelente pergunta e é realmente a maneira correta de começar esta conversa, porque na realidade, aliás, como foi introduzido, muitas vezes fala-se com alguma generalidade sobre software livre sem saber exatamente o que é que se está a falar. E o software livre, como foi aqui já dito, realmente não é software gratuito. Portanto, muitas vezes, a maioria, aliás, do software livre acaba por ser também software gratuito, porque existem muitos outros modelos de negócio que acabam por ser usados à volta do software livre, mas o que é verdade é que o software livre é o software que garante liberdade ao utilizador. Muito mais especificamente, que garante 4 liberdades, que são aquilo que nós consideramos as 4 liberdades fundamentais de software, e é aquilo que faz com que o software seja considerado software livre. Eu vou já dizer quais são essas 4 liberdades, mas para explicar melhor como é que isto funciona em termos de software, basicamente, quando alguém adquire o software, como o software está coberto por direitos de autor, os direitos de todo esse software, da utilização e da maneira como é utilizado o software, pertencem ao autor. Por omissão, os direitos de autor dizem que o autor é quem manda e quem decide em relação a tudo, incluindo a maneira como o software vai ser usado. Portanto, o autor acaba por ter, por omissão, muito mais liberdade em relação àquilo que pode ou não fazer com o software e pode ou não permitir os outros fazerem com o software. E na nossa perspectiva, o mais importante é olhar para a perspectiva das liberdades que têm os utilizadores desse software. E isso é garantido normalmente através de uma licença, ou seja, o autor ou os autores, porque normalmente o software livre acaba por ser desenvolvido muitas vezes de forma comunitária, portanto os autores não é uma pessoa, mas às vezes centenas ou milhares de pessoas através da internet que estão a desenvolver esse software, mas cada um desses autores aceitem estar a desenvolver o software, aceitando também que esse software é publicado com uma licença, e essa licença sim é uma licença que explicita que aquele software garante estas 4 liberdades. E então, que liberdades é que são estas? A primeira liberdade é a liberdade de executar o software para qualquer uso. Ou seja, se eu tiver um software que foi pensado inicialmente para ser usado em aulas de matemática, mas eu achar que aquilo dá-me muito jeito de usar para as minhas atividades de jardinagem, porque também tem ângulos e outras coisas, eu tenho o direito de usar aquele software para isso. Ou seja, eu, enquanto utilizador, uso o software para aquilo que eu achar, ou que me dá jeito, ou que me apetece, e não necessariamente só para aquilo que o autor idealizou o software inicialmente. A segunda liberdade é que me deixa estudar o funcionamento do programa e adaptá-lo às minhas necessidades. A parte do estudar, basicamente, é aquilo que me garante que o software está a fazer exatamente aquilo que diz que está a fazer. Se eu tiver um software que diz assim, se usares este software com o Tito, podes conversar com ele de forma que ninguém mais sabe, portanto, de forma totalmente anónima, ou anónima, não, privada, portanto, só o Marcos e o Tito é que sabem exatamente a conversa que está a acontecer. Eu posso acreditar na alegação ou não,
Mas se não for software livre, ou pelo menos se não for software que me dá esta liberdade de poder estudar software, eu não tenho garantias, eu não tenho nenhuma maneira prática de saber que tecnicamente realmente aquilo é verdade. E realmente aquela comunicação é privada entre mim e o Tito. Portanto, só a possibilidade de estudar o software é que me vai dar esta garantia. Esse estudo do software é aquilo que normalmente se eu falar em reverse engineering, tem a ver com isso? Mais ou menos. Na realidade, se for software livre, não vai ser necessário fazer o reverse engineering, porque o software porque ele é aberto, não é? É aberto, incluindo o seu código, e portanto qualquer pessoa que conheça a linguagem em que aquele software é escrito, não é? Portanto é código, é óbvio que tem que ser um informático, alguém com conhecimentos informáticos pode ler o software, mas atenção que isso não faz com que esta liberdade seja só útil para os informáticos, bem pelo contrário. Isto é aquilo que garante que uma pessoa que não seja informática, mas que tem dúvidas em relação ao funcionamento de determinado software, ou que quer garantias daquilo, imaginemos um hospital vai pôr determinado software no uso de determinado tratamento médico. Os médicos que vão optar por aquele tratamento, claramente não têm que saber estudar o software para saber se o software está a fazer exatamente aquilo que é suposto fazer na administração de determinado medicamento. No entanto, o médico sabe o que é que quer exatamente que o software faça e pode, ou quem diz o médico, o hospital ou a administração pública, pode contratar uma equipa de especialistas, ou duas, se tiver dúvida quanto à isenção de uma, ou quantas quiser, não é? Pode pedir ou encomendar a auditoria daquele software, e qualquer entidade, qualquer empresa ou qualquer informático que tenha os conhecimentos para isso, pode concorrer para essa auditoria porque tem acesso legal ao código-fonte. O reverse engineering é muito mais complicado, porque é software para o qual nós não temos o código e, portanto, é necessário testar, descodificar ao fim e ao cabo, não é? Exatamente, descodificar já a linguagem máquina para tentar andar para trás, e daí se chama reverse engineering, é basicamente engenharia ao contrário. Em vez de ser escrever código para depois ele executar numa máquina, é olhar para aquilo que é executado numa máquina e tentar adivinhar o código que gerou aquilo. Que se torna um processo muito mais complexo e muito mais fácil de... Quer dizer, é muito mais fácil ler código do que estar a tentar adivinhar código. Desmontar ao contrário, não é? Exatamente. Portanto, essa é a parte do estudo, que é uma liberdade também muito importante para os utilizadores, e com a liberdade ao estudo também vem a liberdade, portanto, de adaptar o software às suas necessidades. Portanto, pegando, por exemplo, daquele exemplo que eu estava a dar há bocado do software de matemática que eu estou a usar para fazer jardinagem, obviamente que se eu quero usar aquele software no jardim, se calhar dá-me jeito de ter aquele software a correr no meu telemóvel. Mas o software originalmente era feito para PC. Mas eu tenho a liberdade de adaptar o software e meter o software a correr no telemóvel para poder ver enquanto estou no jardim, em vez de ter que andar com o portátil atrás. Daí também advém uma terceira liberdade, que é a liberdade de redistribuir cópias. E isso vem porque, se por um lado é muito útil eu poder realmente executar o software da maneira como me dá jeito, estudar o software e alterá-lo da maneira como dá jeito, essa liberdade é de certa forma limitada no seu potencial ou no seu uso, se eu depois não puder pegar no produto resultante, ou seja, eu peguei naquele programa que funcionava em PC, adaptei e graças a isso fiz um programa de jardinagem para o telemóvel. Mas se eu agora não pudesse distribuir o programa de jardinagem, era uma chatice, não é? Quer dizer, porque era uma limitação que tem imposta, não é? Exatamente. Só eu é que podia beneficiar daquelas liberdades, ou seja, eu tive a liberdade de fazer estas alterações, mas depois,
se eu quiser partilhar aquilo que o mundo não posso, e portanto, na realidade, o software continua a estar-me a restringir. E, portanto, temos a liberdade não só de redistribuir as cópias do software original, que é a terceira liberdade, como temos a quarta liberdade, que é esta tal que une tudo e que diz que eu tenho não só a liberdade de melhorar o programa, ou de alterar e modificar o programa para as minhas necessidades, como depois eu posso também redistribuir o programa já modificado e alterado. E pronto, neste momento eu suponho que muitos dos nossos espectadores estejam já um bocado confusos com tanta liberdade ou com tanta explicação. Eu espero que tenha explicado mais ou menos bem, mas realmente, se for uma pessoa que nunca tenha ouvido falar disto, isto pode parecer um bocado complexo. E, portanto, há um vídeo que eu gosto muito de mostrar quando faço apresentações sobre este tema, por exemplo, e que te ia pedir para ser mostrado aqui à nossa audiência. Sim, senhora. Que, no fundo, é um vídeo genérico sobre a comunidade de software livre, mas que também explica um bocadinho porque é que nós consideramos que estas liberdades são importantes. Ok. Antes de passar o vídeo, entretanto houve outras pessoas que também que foram chegando, nomeadamente a Rosa Nunes, que nos está a acompanhar de Lisboa e nos está a dar as boas noites. Boa noite, Rosa, seja bem-vinda. Também o Tiago Carron, que também chegou e que também nos está a dar as boas noites. Boa noite e bem-vindo, Tiago. E o Tiago tem um pedido especial que eu acho que está a gozar contigo, que é Marcos Marado, dá-me a tua camisola. Eu acho que é um pedido muito, muito bom. Eu esta, pessoalmente, prefiro não dar. Espero que não se importem, mas visto que já está usada. Mas eu já agora faço convite, obviamente, a quem quiser conhecer melhor a associação e fazer-se sócio, poderá depois, enquanto sócio, obter uma camisola igual à minha. Sim, senhora. Nós atualmente ainda não a estamos a vender para não sócios, mas também acontece que o Tiago, por acaso, até calha ser sócio da associação, portanto, ele tem o direito a uma t-shirt igual a esta enquanto sócio. Sim, e mais quem quiser fazer sócio esteja à vontade. A Teresa Coutinho também acompanha-nos habitualmente nestes lives à terça-feira, está a dizer também boa noite a todos. O Tiago Carrão também acrescenta que estás a ir muito bem. E o Daniel Alexandre também diz que tudo percebido. Boa noite também para o Daniel e bem-vindo. O Abílio Carvalho já está a colocar entretanto o Tiago Carrão diz que foi apanhado. O Abílio Carvalho diz, entretanto, também que tipo de entidades certificam se é que tal situação existe, a eventual qualidade do software livre e se o mesmo não pode, e se o é por vezes utilizado para propagar malware. É uma questão pertinente, de facto. Uma vez que é uma questão aberta, não é? Pode haver, digamos, um programador mal intencionado que insere, digamos, uma linha de código que vai fazer com que aquilo, em vez de ser, digamos, software livre, não é? Vai espalhar o mal, ao fim e ao cabo. Não é? E depois passo o vídeo. Sim. Eu posso responder já a essas duas perguntas. Em relação à qualidade do software livre, eu se calhar até virava um bocado a pergunta e dizia assim, que tipo de entidades é que certificam qualidade de software? Porque aquelas que certificarem qualidade, seja qual for o software, também certificam software livre. A questão não se põe ao nível da licença e, portanto, as certificações que são feitas a software podem ser feitas tanto para software livre como software proprietário sem questões. Ao software livre acresce que o facto de ele ser desenvolvido em público, o facto de ele ser tipicamente desenvolvido por uma comunidade e todas essas contribuições, portanto, não só o software tal como ele está, ou seja, todo o código de software é disponibilizado de forma livre, mas também pelo facto de cada uma das alterações que constituem o progresso para uma nova funcionalidade ou uma nova versão, ou seja, aquilo que for, ou seja, o próprio desenvolvimento de software, depois de já ter saído uma versão e estamos a preparar a próxima, também esse desenvolvimento é feito
de pequenos passos, e todos esses passos, um a um, vêm de contribuidores, muitas vezes contribuidores diferentes, e todos eles são abertos, escrutináveis, o código é visto e tipicamente até é escrutinado antes de ser lançado, não é? aceito, não é? Portanto, na realidade existe muito mais olhos e, portanto, muito mais gente tradicionalmente, tipicamente, a escrutinar o software livre do que a escrutinar software que só está acessível por um número de trabalhadores da empresa que desenvolveu aquele software, por exemplo. Okay. Obviamente que isto, tal como em qualquer outro tipo de software, existe software que é usado e desenvolvido e visto por milhares de pessoas. Temos casos como, por exemplo, o Firefox, que é o browser que eu estou a usar hoje em dia neste momento, para estarmos nesta conversa. Portanto, o navegador web Firefox é um navegador web que é software livre. Tem milhares de contribuições, tem contribuições por milhares de pessoas diferentes. E portanto, obviamente, e é um software muito conhecido, muito utilizado, obviamente que também tem muito mais escrutínio do que outro software que seja feito por muitas poucas pessoas, ou porque é para um nicho de mercado, ou por qualquer outra razão. E se for só desenvolvido por 4 ou 5 pessoas e só 15 ou 20 pessoas olham para aquilo, então só essas pessoas é que vão ver, obviamente, não é? E portanto, isto não é garantia, eu não estou a dizer que software livre é impossível que tenha problemas de qualidade, simplesmente a própria metodologia de desenvolvimento propicia a que essa qualidade seja encontrada ao longo do desenvolvimento do software. Okay. Da mesma maneira, é isso que torna muito mais difícil propagar malware a partir de software livre do que a partir de software proprietário. E existem muitos casos disto, às vezes até existem, lembro-me do caso da Borland, que é uma empresa que tinha uma base de dados que foi usada durante décadas, que tinha uma backdoor, portanto tinha uma maneira de quem conhecesse aquilo aceder à base de dados sem ter acesso a ela. E teve durante décadas, até que, porque já não havia interesse comercial no software, eles decidiram publicar o código e transformar aquilo em software livre, e quando o fizeram, no prazo de meses, descobriu-se, né? Porque passou a haver algum interesse à volta daquela base de dados em específico, né? Porque era uma novidade e vamos olhar para o código disto, e descobriram realmente aquele problema. Não é que o problema não fosse detectável dentro da empresa, porque era, aliás, ele quando foi introduzido como uma funcionalidade de testes que depois nunca saiu de lá. O problema é que muitas vezes, até pela própria natureza do desenvolvimento de software num ambiente comercial, se temos uma empresa que está a desenvolver um determinado produto, mesmo que tenha 5 engenheiros no dia-a-dia cujo trabalho é desenvolver aquele produto, o trabalho daqueles engenheiros vai ser a desenvolver as novas funcionalidades que estão previstas para aquele software, não é? E não olhar para trás, não é? A olhar para trás. Por isso, o que não quer dizer que não haja, mais uma vez, isto não são regras infalíveis, não é? Mas, tipicamente, não existe aquele tipo de auditoria que uma pessoa em casa decide fazer só porque sim. E muitas vezes há muitos problemas de segurança que são encontrados assim, só porque sim. Onde tipicamente, já agora para finalizar, do malware, e porque eu realmente não quero com isto tentar passar a mensagem de que não existem casos de malware. Existem, existem em todo software e também existe no caso de software livre. Tipicamente, onde é que isso acaba por acontecer? Acaba por acontecer na parte da distribuição do software propriamente dito. Por exemplo, portanto, o software é código, não é? E aquele código depois tem que ser transformado numa coisa que os computadores saibam executar. E normalmente as pessoas quando descarregam o software, não estão a descarregar o código, estão a descarregar aquela versão que já vai ser corrida pelo computador. E muitas vezes o código pode não ter
nenhum malware, não é? Mas o pacote, se só há uma pessoa que está responsável por transformar aquele código num binário, ou uma entidade, e houve um problema desses ainda recentemente com uma plataforma que distribuía executáveis já do software, não é? E basicamente aquela plataforma foi comprometida e, portanto, alguém pegava no código que estava sem problemas, mas introduzia-lhe um problema e a versão que não era de código, que era distribuída naquela plataforma, já tinha aquele problema. Portanto, o problema é malware, entenda-se. Certo. Porque a plataforma de distribuição foi comprometida. Portanto, não foi o modelo de software que foi comprometido propriamente dito, mas realmente eles estavam a distribuir uma versão alterada de software livre que tinha malware lá dentro. Portanto, isto às vezes acontece, quer dizer, porque era um buraco de segurança, um problema de segurança no modelo de distribuição, mas duas das coisas que nós realmente costumamos dizer em relação ao software livre é que é muito mais fácil garantir tanto a qualidade como a fiabilidade ou a falta de malware ou funcionalidades não desejáveis dentro do software livre, exatamente porque existe uma comunidade que está a escrutiná-lo. Ok. Entretanto, outras pessoas juntaram-se a nós. João Maruta também já é um habitual nestas sessões à noite. Diz boa noite e pede desculpa pelo atraso. Está desculpado, João. Não precisa de pedir desculpa, por amor de Deus, era o que faltava. A Elisa Stern também já nos está também a acompanhar. Boa noite, Elisa, e seja bem-vinda. A tia Janeca também já nos está a acompanhar. Boa noite, tia Janeca. Também é uma utilizadora e seguidora habitual da página do projeto Miúdos Seguros na Net. E então vamos passar aquele vídeo que tinhas sugerido e que eu vou adicionar aqui assim. E esperemos que ele, eu já o carreguei em caixa, esperemos que ele passe seguidinho. Sabia que o seu telemóvel tem mais... Não está a correr bem. Vou fazer o seguinte, Marcos, eu tenho que ver o que é que este PC tem, que ele já me deu uma indicação que tem um problema de memória, só que eu não tenho tido tempo para o levar ao... Tenho que vir buscar o PC e eu o que ia fazer é deixar aqui assim o link onde basicamente se explica a filosofia ao fim e ao cabo do software livre, não é? E para isso deixando aqui assim este ok, está aqui este link. Exato. Portanto, esse link não só tem esse vídeo que no final da página, não é? Incentivo-vos a ver, está no final da página e é um vídeo só de 1 minuto. Foi feito na celebração dos 15 anos da Free Software Foundation Europe, que é basicamente, tal como nós somos uma associação nacional para o software livre. Já agora eu não sei, acabei por não apresentar a ANSOL propriamente dita, se bem que fiz esta apresentação, mas a ANSOL é a Associação Nacional para o Software Livre. É uma associação de âmbito nacional, se bem que trabalhamos muito nos assuntos que fazem sentido e porque não há fronteiras no mundo digital, acabamos também por ter de trabalhar em comunidade com entidades de outros países, e uma delas, da qual somos sócios, é a Free Software Foundation Europe, que trabalha exatamente nestes temas, mas a nível europeu. Portanto, eles, no seu 15º aniversário, fizeram esse vídeo que nós achámos por bem traduzir, exatamente porque é um vídeo só de 1 minuto que resume estas 4 liberdades, mas mais do que isso resume o porquê de nós, enquanto comunidade, acharmos que o software livre
é importante. Essa página que tu disseste, cujo link aí colocaste, também tem realmente esta lista destas 4 liberdades que definem aquilo que é o software livre. Portanto, sempre que tiverem dúvidas ou se esquecerem exatamente quais são as 4 liberdades, é um bom link para relembrar. O Rui Silva faz isso mesmo, ou seja, dizer para aqueles que querem ver o vídeo, aqui está o link ansol.org/filosofia. Entretanto, a Teresa Coutinho perguntava se a Ansol tem algum tipo de colaboração com a Asoft, e o Daniel Alexandre o Diogo Constantino dizia não, aliás, a Asoft é anti-software livre, mas imagino que queres dizer qualquer coisa relativamente a este assunto, e aproveitar para dar as boas noites ao Diogo e as boas-vindas, é um prazer vê-lo aqui assim connosco. A Asoft, eu não descreveria como o Diogo fez. A Asoft é uma associação que representa o desenvolvimento de software como um todo, portanto, software livre ou não, teoricamente, mas na realidade eles estão muito focados numa área que acaba por fazer sentido para o modelo de negócio que tipicamente não é um dos modelos de negócio usados para software livre e que tipicamente é o modelo de negócio que é usado no software proprietário. Portanto, é muito comum realmente nós não termos sequer nenhum ponto de contacto em relação ao tipo de iniciativas e de ações que desenvolvemos ou as matérias que trabalhamos quer dizer, a área de atuação da Asoft. Digo isso, nós até já tivemos algumas colaborações pontuais. Lembro-me, por exemplo, e referente ao Dia de Software Livre, que agora se aproxima, como apontaste, foi há 2 anos atrás que celebramos o Dia de Software Livre em Aveiro, durante o Tech Days, que é um evento de tecnologia que decorre em Aveiro, e nós, nessa celebração, uma das coisas que organizámos foi um debate alargado, com aquele modelo típico dos debates universitários, e que um dos convidados que tínhamos era exatamente um dos representantes da Asoft, exatamente porque estes temas tocam, quer dizer, na base daquilo que ambas as associações são. Portanto, a Asoft é uma associação de produtores de software e portanto, terá interesse em temas relacionados com software. Esse debate, na altura, era em relação ao tema do software livre na administração pública. Na realidade, colocava uma questão muito particular, que era a questão de: deve a administração pública optar por usar em exclusivo software livre? Não sei se era exatamente com estas palavras, mas era essa a questão. E a questão é colocada exatamente porque a Ansol, a Associação do Software Livre, considera que na administração pública em particular isso deveria acontecer. Portanto, nós consideramos, aliás, o nome que nós damos para essa campanha é se o software é público, public money. Se o dinheiro é público, o código tem que ser público também. Se o dinheiro é público, o código também deve ser público. E na realidade isso resume-se muito bem o porquê quando olhamos para as 4 liberdades. Portanto, se nós estamos a gastar dinheiro público, estamos a usar dinheiros públicos, então não só nós queremos que a administração pública tenha esta liberdade, tenha a liberdade de executar, seja para qual for o uso. Portanto, se a administração pública compra um determinado software para um hospital, deve ter o direito de usar em todos os hospitais, ou todos os hospitais que lhe apetecer usar, mesmo que para isso implique fazer alterações, e tenha a liberdade de fazer essas alterações e poder modificar essas alterações e de redistribuir as cópias até para que outras administrações públicas de outros países possam também usar e fazer alterações e melhorias, e nós também beneficiarmos disso. Portanto, só nesta descrição deste cenário hipotético
que eu agora aqui disse, acabei por descrever as 4 liberdades e como é que essas 4 liberdades, no seu conjunto, podem ser usadas realmente para beneficiar a administração pública. Numa segunda análise, o facto da administração pública beneficiar disto num formato de software livre ainda faz com que também o cidadão final não só tenha o escrutínio em relação àquilo que a administração pública está a fazer, como também pode usar este software resultante deste bom uso do software pela administração pública. Também o cidadão final pode fazer isto, ou seja, por exemplo, se os hospitais fizerem isto, ou se as escolas começarem a usar software livre neste modelo que eu acabei de dizer, depois também as escolas privadas poderão beneficiar e os hospitais privados poderão beneficiar, exatamente porque o software foi publicado para que toda a gente possa beneficiar deles, seja público ou não. Ou o cidadão comum pode usar aquilo em casa. Se os pais quiserem fazer uma biblioteca e gerir os livros que são lidos em casa da mesma maneira que é gerida na escola das crianças, então pode fazê-lo porque está a usar pode usar o mesmo software que é usado na escola, por exemplo. E portanto nós realmente acreditamos que se o software, se o dinheiro é público, o software também deve ser público. E realmente, pronto, vi que puseste aí o link em baixo. Pus porque acho que vem a propósito disto e eu nem vou experimentar passar o vídeo porque vai acontecer a mesma coisa com o outro, meio que deixei aqui assim o link e deixar uma referência que achei interessante neste vídeo, que é o do recurso também a mecanismos de crowdsourcing para que se quer referir, não é? O Fix My Street, por exemplo, que é referido neste vídeo, e que na realidade é um software que conta com a contribuição das pessoas para apontar os problemas nas suas ruas e dessa forma a administração pública ter a noção de onde é que estão os buracos e os problemas, digamos, numa cidade, não é? E esse é um princípio também que está a ser muito aplicado ao nível do software, que é usar o crowdsourcing para, por exemplo, mapear onde é que acontecem os crimes numa cidade, mapear onde é que há buracos numa cidade e outro tipo de situações. Ainda relacionado só com o vídeo, o Tiago Carrondo pergunta se eu não consigo passar o vídeo, é capaz de ser problemas com o sistema operativo, e o Daniel Alexandre diz que é por causa de todo o software não livre instalado no mesmo a carregar o PC de malware. Pelo diagnóstico que eu fiz, isto é um problema de memória e ele está a precisar, mas é de mais de memória, está a ficar com Alzheimer o meu PC. Mas está aqui uma pergunta, entretanto, que é do Rui Silva, e que pergunta, mas isso significa que a administração pública teria que usar o Linux ou pode continuar a usar o Windows? Nesta proposta que nós estamos a fazer, isso implicaria que a administração pública teria de usar um software, um sistema operativo livre. Provavelmente seria uma distribuição no Linux, suponho eu, mas não necessariamente. Claramente não poderia ser o Microsoft Windows, exatamente porque que é proprietário. É software proprietário, portanto não dá estas garantias. Mas gostava de apontar, em primeiro lugar, que tipicamente o sistema operativo é a peça menos importante para o utilizador final. Portanto, uma pessoa usa software de produtividade ou usa software específico para alguma coisa, não é? E isso já a correr em cima de um sistema operativo, mas o que é verdade é que para a administração pública, ou, quer dizer, eu diria para a função pública e depois para os funcionários que têm que lidar com aquele software diariamente, o facto daquele software estar a ser utilizado ou estar a correr em cima de Microsoft Windows ou outra distribuição qualquer, outro sistema operativo qualquer, não deve, em princípio, fazer grande diferença em termos de utilização. Por outro lado, parece-nos
que é um bom exemplo da necessidade de assim o ser. E eu posso dar um exemplo disso. Nós tivemos recentemente uma experiência piloto de voto eletrónico. E eu sei que é um tema sensível, incluindo para algumas pessoas que estão a assistir a este debate, portanto, eu vou já deixar aqui um disclaimer de eu não estou a analisar o sistema de voto eletrónico como um todo, se o voto eletrónico é uma coisa boa ou má. Eu estou simplesmente a apontar que para o piloto que foi feito, na experiência agora das eleições europeias, fizeram uma experiência piloto em Évora, em que usaram um sistema de voto eletrónico e esse sistema foi desenhado especificamente para aquele ato eleitoral. E o pouco da implementação técnica que se sabe daquilo que aconteceu ali, um dos fatores é que todo aquele sistema está a correr em cima de uma instalação ou de instalações do sistema operativo Microsoft Windows numa determinada versão. E isso faz logo com que o sistema seja problemático para um sistema eleitoral, porque o sistema eleitoral, se formos a fazer comparação com o papel, é muito mais fácil. O sistema eleitoral tem de ser escrutinável. Exatamente. As pessoas sabem exatamente o que é um papel, conseguem verificar que aquele papel veio da Casa da Moeda, se for necessário, porque o papel não é um papel qualquer, não é? Impresso de determinada maneira, não sei o quê. Depois há um X número de boletins de voto, o boletim vai para uma urna, é escrito, quer dizer, todos os papéis podem ser vistos fisicamente, podem ser contados, A partir do momento que nós temos um sistema eletrónico que está a fazer isto, nós temos que ter acesso ao sistema eletrónico e conseguir garantir que o sistema eletrónico está realmente a pegar numa só folha de papel e meter um quadradinho lá e enfiar aquilo dentro da urna e que a urna de repente não aparece com mais votos ou menos votos, ou seja o que for. Portanto, esta garantia do processo acontece se nós pudermos escrutinar o software. Portanto, por natureza, uma eleição tem que ser transparente, não é? O processo eleitoral tem que ser transparente. Exatamente. E, portanto, se nós não tivermos acesso à liberdade de estudar o funcionamento, que é aquela segunda liberdade que o software livre dá, se nós não tivermos a liberdade de estudar o funcionamento do sistema operativo, neste caso, nós nunca temos a garantia absoluta de que daquele ato eleitoral foi realmente, ou aconteceu realmente como nos é dito que foi. E isto não tem que ser por maldade, não é? Pode haver um ator terceiro que, conhecendo uma falha de segurança no sistema operativo, chegou lá e alterou o código, ou, não é? Quer dizer, fez alguma coisa. Portanto, claro, existem muitas maneiras, ninguém está aqui a dizer que a Microsoft, por maldade, coloca problemas no Microsoft Windows para quando aquilo for usado eventualmente num sistema eleitoral. Não estamos a dizer isto. Mas o que é verdade é que o facto de o sistema não ser escrutinável não dá a garantia ao Estado e aos cidadãos que aquele ato eleitoral correu exatamente como era suposto. E este é o princípio que depois se aplica a tudo. Quer dizer, aplica-se às máquinas, ao medicamento médico nos hospitais, aplica-se aos sistemas que decidem a colocação dos professores. Quer dizer, nós sabemos que existem regras de colocação, mas como é que nós temos a garantia de que realmente aquilo aconteceu como era suposto acontecer se nós não pudermos escrutinar o software? Temos que confiar cegamente no Estado e nos dias de hoje... Será que o Estado consegue... É que nem o Estado consegue fazer esta validação. Claro. Se o Estado não tiver acesso e o direito de estudar o funcionamento do programa, nem o Estado consegue dar esta garantia. Está a confiar num terceiro. Nós tivemos um caso recentemente sobre a atribuição de um juiz num caso qualquer, eu já nem me lembro muito bem qual era o caso, mas que alguém começou a discutir o algoritmo, será que o algoritmo fazia a certeza ou não? E chegou-se à conclusão que ninguém sabia como é que aquilo funcionava. Na realidade, toda a gente achava que aquilo era aleatório, mas é aleatório como? Não, aquilo entra em consideração com algumas coisas, mas ninguém sabia.
E se fosse software livre, tanto a administração pública como os próprios cidadãos e os jornalistas que foram pegar neste caso e por aí adiante, poderiam ter simplesmente olhado para o código, escrutinado e chegado à conclusão que aquilo é mesmo aleatório ou não, ou quais eram os problemas que aquilo teria. E ter uma comunidade inteira à procura de buracos e falhas de segurança. Sim, depois é isso. Há as pessoas que são curiosas e interessadas por estes temas, claro. Que depois gostam de ir lá e escolher e ver o que é que dá para fazer, o que é que não dá para fazer, e se houverem falhas, até as encontram também. O Gustavo Silva, entretanto, também, boa noite, Gustavo, e bem-vindo. Diz, por que não começar lentamente a mudança? Isso parece ser uma visão demasiado exigente para o estado atual do tema. Seria mais fácil usufruir do conceito public money, public code, mas permitir as coisas como estão. Porque é possível, com o tempo, adaptar e beneficiar as plataformas todas a software livre. Fase 1, migrar software público para software livre. Fase 2, migrar computadores e sistemas da administração pública para uma distribuição livre. E que comentário é que... É uma excelente pergunta e apesar da campanha Public Money, Public Code dizer qual é o objetivo, portanto o objetivo final, não quer dizer, quer dizer, nós não temos, aquilo não é uma proposta legislativa pronta a ser implementada, não é? E, portanto, obviamente que, como qualquer outra decisão, e isto na administração pública tem que ser uma decisão, obviamente, política, não é? Como qualquer outra decisão, tem que ser estudada e também estudada a forma como ela é implementada. Eu, para dar um exemplo, na realidade, nós podemos considerar que já se começaram a dar alguns passos legislativos nesta direção. Por exemplo, quando há, infelizmente já há muitos anos, porque o tempo passa rápido, mas já há uns anos, também graças até à ANSOL, que propôs e trabalhou muito sobre este tema, Portugal fez aquilo que na altura foi o primeiro país a ter uma legislação relacionada com as normas abertas. Que é uma legislação que diz, basicamente, que as normas que são utilizadas, portanto, os formatos que são utilizados de comunicação entre sistemas, comunicação para com as pessoas e por aí em diante, têm de ser normas abertas, o que significa que qualquer software consegue implementar aquelas normas e qualquer pessoa tem acesso a software que possa implementar aquelas normas. Isto para explicar às pessoas que estão mais afastadas da informática, nós estamos a falar de coisas como, por exemplo, o PDF. O PDF é uma norma aberta e, portanto... PDF do formato de fecheiros, não é? Formato de fecheiros, exatamente. Portanto, nós, onde antigamente tínhamos muitos sites públicos a publicar documentos em fecheiros com uma extensão que ninguém sabia o que era aquilo. E depois, se calhar, íamos ver, lembro, por exemplo, o exemplo de um site qualquer da área militar que publicava fecheiros de mapas num formato que só funcionava, quer dizer, era o formato específico de um software específico, que é um software militar. E quer dizer, o cidadão comum, mesmo que quisesse, não consegue comprar aquele software. O software não está à venda para ele. A partir do momento que nós dizemos, não, os documentos e os dados públicos que são publicados pela administração pública têm que ser publicados em normas abertas, estamos a fazer, entre outras coisas, isto, que é, estamos a dizer que o formato tem que ser um formato que é acessível pelas pessoas, porque mesmo que não haja mais nenhum software que esteja a fazer aquilo e que funcione no meu sistema operativo, por exemplo, eu, como tenho a especificação da norma, eu posso contratar alguém para fazer um software para ler aquilo, em última análise. Não é? E isso é o que fez com que, de repente, começámos a ver muitos mais documentos, por exemplo, em PDF, o que garante que qualquer pessoa possa abrir um PDF, seja nos sistemas operativos que existem hoje em dia, seja nos sistemas operativos que eles usam agora ou que usavam na altura e que não podiam mudar e que agora já puderam, mas também nos sistemas operativos que entretanto apareceram, não é? Porque esta lei apareceu e ainda não existia Android. E hoje em dia qualquer pessoa tem um telemóvel e consegue abrir um PDF lá. Mas consegue abrir o PDF lá porque o PDF, sendo uma norma aberta,
mal apareceu uma nova plataforma, também apareceu alguém que disse assim, não, eu vou fazer um software que lê PDFs aqui. E, portanto, essa lei já foi um caminho primeiro, dentro daquelas etapas que estavam a ser mostradas, eu até diria que a lei das normas abertas foi uma etapa inicial. Infelizmente, mesmo dentro da lei das normas abertas foram definidas várias etapas. E também, infelizmente, nós em Portugal estamos muito longe, e eu tenho plena noção disto, estamos muito longe de conseguir aquele objetivo que nós continuamos a achar que é muito importante do Public Money e Public Code, porque nós ainda nem conseguimos ter a administração pública a cumprir com a lei das normas abertas. A lei das normas abertas diz, por exemplo, que há um relatório publicado anualmente, que desde que a lei existiu ainda nunca foi publicado. A lei das normas abertas diz que a tabela das normas que são recomendadas tem que ser revisitada de 3 em 3 anos. E ela só foi revisitada uma vez, quase 6 anos depois. Portanto, no primeiro período, ou seja, eram 3 anos e só ao 6º ano, ou perto disso, agora também não quero estar aqui a mentir, mas foi muito tempo depois que esse regulamento foi revisto. Mas pior do que isso, nós, portanto, eu como disse, a ANSOS esteve muito envolvida no design desta lei. Foi uma lei que foi aprovada sem nenhum voto contra, portanto, todas as bancadas parlamentares, da esquerda à direita, aprovaram ou pelo menos abstiveram-se nesta matéria, portanto, houve um consenso político de que isto era algo importante, e, no entanto, ainda hoje em dia, o site do governo não cumpre com a lei das normas abertas. O site do Parlamento não cumpre com as normas abertas. Não é só nessa área, por exemplo, eu recordo também houve um esforço enorme ao nível da acessibilidade dos sites da administração pública. Exatamente. Na altura, que há uns anos atrás, fez-se um esforço enorme e uma campanha enorme, e tenho ideia que também se produziu legislação nesse sentido, mas se isso depois não é mantida, digamos, a pressão, não é? Acaba por... as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Um grande avanço na área da acessibilidade foi exatamente até vinda de um público que é tipicamente o público deste live, assumo eu, porque até veio exatamente de uma comunidade muito forte de pais e depois professores que se juntaram, e era realmente, em relação à acessibilidade, muito também virado para as crianças com necessidades educativas especiais, e que realmente o conteúdo não estava preparado de forma alguma para essa realidade. E realmente foi feita uma legislação em relação à acessibilidade, e a lei das normas abertas depois veio aumentar esses requisitos. Portanto, as normas de acessibilidade também são normas abertas, quer dizer, existem normas abertas de acessibilidade, e fez parte do trabalho, no que diz respeito à lei das normas abertas, obrigar, por exemplo, os sites da administração pública a cumprir com essas normas de acessibilidade para a web. Infelizmente, como disseste, as coisas melhoraram muito, mas ainda assim, infelizmente, temos muitos sites governamentais que, apesar de ser lei, não estão a cumprir com a lei e não estão a cumprir com essas normas de acessibilidade, com um custo bastante direto e real para as pessoas que têm realmente essas necessidades de acessibilidade. Sem dúvida. Entretanto, o António Veloso também se junta a nós, diz boa noite António Veloso, seja bem-vindo. O António João Silva diz lobbies nunca vai funcionar, temos empresas a viver do software para a administração pública, mas não é só na administração pública. O Marcos focou agora a questão da administração pública, mas a questão do software proprietário e do software livre coloca-se, digamos, no software em geral, na sociedade em geral, coloca-se ao nível do ensino, coloca-se ao nível das empresas, se bem que as empresas, obviamente, têm a liberdade de poder optar, se quiserem optar por código fechado, podem optar por código fechado. Mas... faça parte da nossa perspectiva que isto é o software livre. Nós acreditamos realmente que estas 4 liberdades fazem com que o software livre seja superior
no que diz respeito à sua... Quer dizer, porque realmente dá estas 4 liberdades ao utilizador, e isso faz com que também seja muito mais atrativo, no nosso entender, para as empresas. Ou seja, uma empresa que use software livre também está a usufruir destas 4 liberdades. E isso liga-se muito a uma pergunta que o Abílio Carvalho coloca, que é, mas coloquemos a questão então no seu cerne, será que o software livre é melhor ou é mais barato que o pago? Não é verdade que no caso do software livre o mesmo não procura o seu financiamento na publicidade? Por vezes confundimos o software livre com software gratuito. Queres fazer a distinção, Marcos? Porque, de facto, às vezes as pessoas associam. Eu tinha aqui uma nota, por exemplo, quando tu falavas na questão de distribuir cópias, não é? E fui-me recordar do tempo, pronto, quando eu comecei a usar a internet, eram as revistas de informática que vinham com disquetes de freeware, não é? O freeware é o direito de distribuir, é só um destes 4 direitos, não é? Bem, enfim, freeware não tem propriamente uma definição muito específica que consiga dizer que até te dá esse direito todo. Muitas vezes freeware é sinónimo só de software gratuito. Nem sequer tens o direito de redistribuir. É só o facto do preço daquele software ser 0. E mais nada. Às vezes. Outras vezes eles dão o direito da distribuição gratuita além do preço ser grátis. Mas esta pergunta do Abílio, que eu acho que é uma pergunta muito boa, é uma pergunta complexa e comprida, portanto eu peço desculpa se eu não conseguir responder aos pormenores todos, e por favor apontem-me isso se for esse o caso, mas eu vou tentar responder adequadamente à pergunta. Em primeiro lugar, até puxando um bocadinho atrás a um comentário que estava aí anterior, queria deixar bem claro que o software livre não só não é sinónimo de software gratuito, como não é necessariamente gratuito, mas apesar de muitas vezes ser gratuito, e mesmo quando é gratuito, existem muitos outros modelos de negócio que ocorrem à volta do software livre. Portanto, nós temos prestadores de software livre à administração pública, que estão a prestar serviços e a ganhar dinheiro com isso. Em particular, não só existem empresas de software livre em Portugal também, como nós em Portugal até temos uma associação chamada ESOP, que é a Associação de Empresas de Software Open, ESOP, Empresas de Software Open Portuguesas, talvez. Bem, enfim, é uma associação de software livre de empresas de software livre portuguesas. E eu agora a sigla, peço desculpa, principalmente se tiver aqui alguém da ESOP, não sei exatamente a tradução certa da sigla, mas é isso. Portanto, é uma associação, um conjunto de empresas que presta serviços de software livre, desenvolve software livre e tem o seu negócio com software livre. Cada uma delas com o seu modelo de negócio, que não tem que ser necessariamente iguais. Nós, inclusive, fazemos com alguma regularidade uma apresentação ao mestrado. Existe um mestrado cá em Portugal, que é o mestrado de Open Source, e normalmente nós até nos focamos exatamente nessa apresentação, algo extensivamente, num capítulo algo extensivo de vários modelos e tipos de modelos de negócio que podem haver, porque depois, como existem vários e eles muitas vezes são complementares, temos empresas que juntam 2, temos outras empresas que juntam outros 2 que são diferentes, mas seja desenvolvimento à medida, suporte, auditoria, manutenção, desenvolvimento de novas funcionalidades, integração. Existem vários serviços que podem ser prestados por estas empresas que vão para além do software propriamente dito e, portanto, do preço do software propriamente dito. Isto acresce que existem muitas empresas cujo modelo de negócio não é necessariamente só no seu software livre, ou seja, não é só no software que eles próprios desenvolveram e que está licenciado com uma licença de software livre, mas pode ser empresas de terceiros. Por exemplo, existem várias empresas em Portugal que parte do seu negócio, pelo menos, é
trabalhar sobre o WordPress. O WordPress, não sei se já ouviram falar, é uma plataforma de desenvolvimento de sites, ou de blogs, ou de páginas web. É software livre, não é? Mas, apesar de qualquer pessoa poder descarregar e instalar no seu servidor, ou comprar o serviço deles de alojamento, que é já em si um modelo de negócio, portanto, reparem, o WordPress desenvolve o software de forma gratuita, mas depois vende serviço de alojamento. Portanto, se eu quiser ser utilizador do WordPress, posso-lhes pagar uma anuidade para não ter que ser eu a fazer a instalação, é por aí adiante. Mas se eu quiser fazer a instalação, posso fazê-lo eu sozinho, mas normalmente as empresas não vão fazer isso, não é? Se eu tiver uma empresa de serviços de uma coisa qualquer, se eu vender chá e agora quero fazer uma loja online para vender o meu chá online, se eu sei fazer chá, não sou informático, não percebo nada disso, eu não vou ser eu a pegar no WordPress, não é? Mas posso pagar a uma empresa qualquer. Existem várias empresas em Portugal que vendem esse serviço, portanto, de customizar o WordPress, de instalação, manutenção, e portanto é um modelo de negócio que é assente no software livre e que nem é software que eles próprios desenvolveram, não é? É depois só os serviços que eles fazem à volta disso. Isto para dar um exemplo. Mas eu julgo que já fugi um bocadinho à questão que era colocada. Peço desculpa. Não, eu acho que não, acho que respondeste aí, porque o Abílio o que dizia é que o financiamento do software livre é feito através da publicidade, não é? Portanto, e tu estavas a explicar que há muitos modelos de negócio à volta do software livre, não é? Na realidade, até para ser muito sincero, é raro a publicidade ser, pelo menos diretamente, um modelo de negócio para o software livre. Ao contrário do software gratuito. Porque no software gratuito, exatamente, uma pessoa faz o software, mete lá a publicidade e como aquilo é fechado, ninguém pode ir lá alterar o software, ninguém chega lá e tira a publicidade. Agora, se nós estivermos a falar de um software, imaginamos um jogo para crianças, na web, alguém faz um jogo e aquilo é software livre, mas aparece lá um banner de publicidade. Epá, aquele se for software livre, nada me impede a mim de chegar lá aquele código, copiar, fazer exatamente igual, mas fazer uma daquelas alterações que é uma das minhas liberdades, não é? Fazer alterações para aquilo que me convém. Aquilo que me convém neste caso é não mostrar publicidade à minha criança. Portanto, eu altero o software, tiro de lá a publicidade e publico aquilo já sem alterações. E os outros pais todos que preferirem a versão sem publicidade vão usar a minha, não é? Porque eu tive a liberdade de a redistribuir. Portanto, tipicamente, publicidade não é um modelo de negócio muito comum no software livre, como modelo de negócio direto. Depois temos modelo de negócio indireto, por exemplo, estávamos a falar, eu há bocado estava a dar o exemplo do WordPress. O WordPress realmente vende o serviço de alojamento. Portanto, se eu quiser ter um site do WordPress e não quiser ser eu a mantê-lo, eu posso fazê-lo no serviço deles, pago uma anuidade e tenho isso. Mas eles, por acaso, até também têm um serviço gratuito e eu posso ter um site WordPress lá em que realmente é gratuito, mas financiado com publicidade. E eles têm lá esse modelo de negócio de publicidade. Mas lá está, não é o software WordPress que tem publicidade, já é o serviço que aquela empresa que desenvolve o software decidiu montar, usufruindo do facto de ter aquele software livre. Não é? Portanto, eles usam o WordPress e tem um modelo de negócio que é fornecer sites do WordPress. A publicidade, portanto, é um recurso mais do software gratuito do que do software livre, é basicamente isso, e das aplicações gratuitas do que propriamente do software livre. A minha área não é claramente software gratuito fechado, no entanto, é de software livre e realmente no software livre não se vê muito a publicidade como modelo de negócio direto, como eu estava a dizer. Por exemplo, o caso do WordPress é um bom exemplo de eles vendem um serviço de alojamento associado ao WordPress, né? E o serviço de alojamento que tem o software, não é, que tem a publicidade, não é necessariamente o software. Claro. O António João Silva, entretanto, diz ainda existe muita ideia de que se não pagas nada não podes receber muito.
sendo o software criado de forma aberta por muita gente, é tipicamente mais seguro e mais estável. Imagino que seja um comentário com o qual estejas de acordo, não? Estou de acordo com ambas as partes do comentário, ainda que tenho pena da primeira parte, obviamente, porque realmente existe muito essa ideia de que, aliás, vem normalmente a conversa do não há almoços grátis, não é? É uma expressão tipicamente portuguesa e é uma expressão que a gente usa por alguma razão, mas o que é verdade é que somos bem a ver, também não é verdadeiramente grátis no sentido de eu estou a dar isto a troco de nada. Eu desenvolvo software livre, além de ser presidente da associação, é por aqui, e é por isso que aqui estou. Eu desenvolvo software livre, eu gosto muito da filosofia e da ideia por trás de software livre, mas claramente uma das razões pelas quais me faz desenvolver software num modelo de software livre é eu publico software e se houver mais pessoal a gostar daquilo ou a usar, eventualmente eles vão encontrar problemas, vão arranjar melhorias, vão ter novas sugestões e eu vou beneficiar com isso. E a comunidade de utilizadores também. E a comunidade de utilizadores também. Mas quer dizer, mesmo que o autor ou cada um dos autores que está a contribuir não esteja a fazer aquilo por bondade, não é? Mesmo que as pessoas estejam a fazer aquilo mas querem alguma coisa em troca, na realidade eles têm alguma coisa em troca sem ser dinheiro neste aspecto. Isto vê-se muito no uso de software livre dentro de empresas. As empresas, tipicamente, quando começam a usar software livre, principalmente na área de informática, em que acabam por usar o software livre e alterá-lo de alguma forma, normalmente têm um percurso que é bastante engraçado. Inicialmente usam software livre, mas não contribuem nada para a comunidade. A comunidade acaba por não saber que está a usar aquele software livre, que aquela empresa está a usar aquele software, muitas vezes eles nem querem que se saiba, porque têm medo de comunicar com o exterior, têm alguns receios que ainda existem em torno daquilo que é o software livre. Então, usam software livre internamente, mas não dizem nada a ninguém sabe. Pois o passo a seguir é e agora dava-nos jeito de fazer uma alteração. E então, como podem, fazem. E é ótimo. É lindo e usufruem daquela liberdade que é eu posso fazer as alterações que quiser e posso distribuí-las aqui internamente, entre nós, e vamos todos aqui dentro desta empresa de beneficiar desta alteração. Mas, se eles não contribuírem essa alteração para a comunidade, eles vão ter um custo associado com essa não contribuição. Porque daqui a um mês sai uma nova versão e eles vão ter que fazer a alteração outra vez, porque o mundo não soube que aquela alteração, não se lembrou de fazer aquela alteração também, não soube que aquela nova funcionalidade era possível ou qualquer coisa do género, e portanto não fizeram aquilo, não é? E a empresa que fez uma alteração para adicionar mais um botão, imaginemos, vai ter, agora há uma nova versão, eles querem a nova versão porque tem mais funcionalidades, porque tem mais segurança, porque tem mais seja o que for, e vão ter que perder tempo a alterar as suas modificações para as integrar na nova versão. E daqui a 2 meses sai outra versão e tem que fazer isso outra vez e outra vez. Se eles, em vez de fazer isso, quando fizerem a alteração, contribuírem a essa alteração para a comunidade e disserem assim, nós notamos aqui a necessidade de haver mais um botão para fazer qualquer coisa e, portanto, está aqui o nosso código que nós fizemos para fazer isso. Contribuem com o código. Não só esse código provavelmente vai ser revisto pela própria comunidade, vai ter muitos olhos por cima e, portanto, ainda vêm melhorias ao código e só por isso já valeu a pena, porque se calhar a comunidade vai conseguir fazer com que aquele botão funcione melhor ou mais rápido ou com mais segurança ou ainda em mais casos. Como a partir do momento que aquilo entra dentro do modelo de desenvolvimento do software base, digamos assim, todas as próximas versões já vêm com aquele botão. E, portanto, eles beneficiam daquilo. E, portanto, muitas vezes a contribuição para o software livre não é desapaixonada, não é uma contribuição que é feita só porque me apetece ou só porque calhou, sem queremos nada em troca,
muitas vezes há muitas contribuições que são feitas, e é por isso que nós vemos tantas empresas a contribuir para o kernel do Linux, que é a base mais forte daquilo que é um sistema operativo livre. O sistema operativo livre mais utilizado é o Linux, depois está no Android, por exemplo, e só por causa disso já é hoje em dia o sistema operativo mais utilizado, por causa do número de dispositivos com Android que existe na rua. Todos esses dispositivos estão a usar o kernel de Linux, que é, hoje em dia, a maior parte das contribuições vem de empresas, e são empresas como a Microsoft, que na bocado demos o exemplo de desenvolver um sistema operativo proprietário. Mas são empresas que têm modelos de negócio, muitas vezes que desenvolvem software proprietário, outras vezes são que desenvolvem hardware, nem sequer o negócio deles não é software. Temos empresas como a Samsung que contribui muito para os seus dispositivos e para o hardware que faz, por exemplo. E hoje em dia a maior parte das contribuições já vem, quer dizer, a maior parte da quantidade de código é código que é pessoas que estão a ser pagas para contribuir para o software livre dentro dessas empresas, porque elas também beneficiam depois do resultado final. Se eu tiver que manter as minhas alterações, perco muito deste ritmo do evoluir. Marcos, e diz-me uma coisa, isto quer dizer, estas questões que temos estado aqui assim a falar relativamente ao software livre, que o software livre é contra os direitos de autor ou contra as patentes, que são, digamos, tidas como motores do desenvolvimento económico e coisas assim nesse género? São duas boas perguntas, eu vou separá-las. Em relação ao direito de autor, não só a comunidade de software livre não é, por omissão, digamos assim, contra o direito de autor, como o próprio software livre existe porque existe direito de autor. Ou seja, é graças ao facto de existir direito de autor é que o autor pode ou existir dentro dos moldes que existe, não é? Que depois permite o autor dizer assim: eu como autor quero que os utilizadores deste software possam ter estas 4 liberdades. Portanto, na realidade, as licenças de software livre só são licenças válidas legalmente porque são estipuladas pelo autor, e o autor tem o direito a estipular aquilo graças ao direito de autor. Okay. Obviamente que esta é uma questão complexa, não é? Porque se não existisse direito de autor, como inicialmente, o software não era coberto por direito de autor. Portanto, direito de autor, que hoje em dia abrange software livre, que abrange software, todo ele, já não é exatamente igual ou simplesmente igual ao direito de autor que se aplica, por exemplo, aos livros, como obras escritas, porque software é uma obra escrita, é verdade, não é? Mas quando se aplicou inicialmente nos Estados Unidos primeiro direitos de autor ao software, foi numa lógica de comparação com as obras escritas, e foi dado mais ou menos os mesmos direitos. Antes desse momento, o software, como não tinha direitos de autor, estava automaticamente no domínio público. E há muita gente que há de dizer: eu até gosto de software que esteja no domínio público. E não tem mal nenhum. E, portanto, é possível que se encontrem pessoas que gostam muito de software livre e que até preferiam que não houvesse direitos de autor de software livre. Mas eu não posso falar pelos outros, não é? Mas julgo eu que isso é muito derivado do facto daquilo que é a norma. Ou seja, o maior problema, digamos assim, que existe no direito de autor ao ele aplicar-se ao software é o facto de, por omissão, o software não é livre. Por omissão, o software é, do nosso ponto de vista, problemático, porque não dá liberdades ao utilizador dele. E, portanto, é preciso uma ação explícita dos autores de dizer: não, eu estou a produzir software, mas eu quero que o meu software respeite a liberdade dos meus utilizadores. Seria talvez melhor se já fosse assim automaticamente no caso de software.
por omissão, software garantir estas 4 liberdades. Isso, suponho eu, seria o perfeito para nós. Não garantindo, é verdade que o software que esteja em domínio público garante mais liberdades ao utilizador final do que o software que tenha o direito de autor sem nenhuma licença extra depois a dar algumas liberdades ao utilizador. Porque pelo facto de estar no domínio público, pelo menos a liberdade de executar para qualquer uso, que é a primeira liberdade, já está garantida. A liberdade de estudar também, de adaptá-la às suas necessidades também. Portanto, o domínio público já está muito próximo. Eu até tenho um gráfico interessante, mas não o preparei para aqui, que mostra, se calhar devia tê-lo feito. É um gráfico que mostra a distinção. Podes sempre depois deixar nos comentários na página do Facebook, por exemplo, ou enviar-nos e eu coloco. Pronto, é um pequeno desenho que mostra a diferença entre software livre, software gratuito, software proprietário e também tem, entre outras coisas, o freeware e o software em domínio público, porque eles interceptam-se, não é? Claro. Se o software livre for gratuito, eventualmente também pode ser considerado freeware, não é? Porque além de garantir estas liberdades, também é gratuito e, portanto, claro, é freeware. Só que é freeware e é mais do que isso, não é? Já o contrário não é obrigatório. Mas eu depois irei deixar um link para esse. Mano, como preferires. Sim, eu irei fazer isso. A tua outra pergunta era em relação às patentes. Em particular às patentes de software, para a qual eu gostava de dar 2 notas. Uma delas é: nós acreditamos que o software não necessita de proteção que é dada pelas patentes, que é uma proteção industrial, é um monopólio que é atribuído para determinadas invenções, e nós não consideramos sequer necessário isso existir quando já é dada a proteção do direito do autor. Portanto, como já é atribuído direito de autor ao autor de software, não há nenhuma mais-valia, não há mais nada que se esteja a garantir, não há mais nenhumas condições que se estejam a dar ao autor de software com as patentes. Não vemos nenhuma mais-valia A questão que os defensores das patentes podem dizer é que a patente serve para proteger os investimentos que são feitos de investigação e desenvolvimento, por exemplo. Mas, quer dizer, o direito de autor já os deixa proteger isso, não é? Ou seja, a partir do momento que eu desenvolva um software e porque eu acho que aquele software deu muito despesa de investimento a pensar em R&D, em desenvolvê-lo, eu quero que este software seja caríssimo e quero que não seja só, não é só durante 20 anos que é o termo das patentes, julgo eu, é durante 70 anos após a morte do autor, que é o termo do direito de autor. Eles, enquanto autores, têm já o direito de dizer isto. Portanto, para o software, como é imaterial, e não se trata depois do objeto que possa ser alvo de outras coisas, como é só o software propriamente dito, o direito de autor já protege isto. Não é? Quer dizer, já dá a garantia, se determinada empresa achar que eu fiz isto e agora tenho que vender cada cópia deste software custa 70 milhões, ele está no direito de praticar isso sem problemas nenhum, sem precisar de patentes para isso. A mais, se acresce, só queria força. terminar a questão das patentes. As patentes, melhor, em Portugal e na Europa, software não é patenteável. Não existem patentes de software. Legalmente, ainda, e na nossa perspectiva ainda bem, não existem patentes de software. A definição de patentes, ou aquilo que descreve aquilo que pode ser patenteado ou não, na Europa, entenda-se,
e também aquilo que está vertido para a legislação portuguesa, diz que métodos matemáticos e algoritmos não podem ser patenteados. Ok. E faz sentido porque são coisas que pertencem ao mundo natural. E se os cálculos não podem ser patenteados, todo o software é nada mais do que um grande cálculo muito complexo. Mas é isso, não é? Portanto, basicamente são instruções que estão a ser dadas a uma máquina a dizer soma ou subtrai e mais nada. Portanto o software não é patenteável em Portugal e na Europa. Okay. Era já assim, teve quase para mudar, tivemos uma luta de anos em que a ANSOS esteve envolvida exatamente para manter esse estatuto, e agora mais recentemente apareceu uma iniciativa daquilo que é a patente unitária, que tira um bocado o poder à definição dos próprios países em dizer aquilo que é patenteável ou não, e atribui essa capacidade a um tribunal, e portanto esse tribunal passa a ter o direito a aceitar patentes ou não daquilo que lhe apetecer. Okay. Portanto, a partir do momento em que a patente unitária entrar em vigor, é possível que já seja possível, e já existem muitas, quer dizer, já está em fila de espera muitas tentativas de software para ser patenteado mal esse tribunal entre em ação, exatamente para se poder passar a patentear software. Porque eles passam a ter o direito a poder aprová-lo, e portanto ninguém sabe depois muito bem se eles vão fazê-lo ou não, mas tudo indica que sim, porque eles recebem a patente que aprovam, e portanto há aí alguma promiscuidade. No entanto, esse processo da patente unitária está muito pendente hoje em dia, graças ao Brexit. Portanto, enfim, o Brexit tem muitos efeitos colaterais de muito tipo, e este foi um deles, porque uma das regras é que aliás, eu não estou a ser correto, não é verdade. Também há outra coisa que está a fazer ser pendente, que é a constitucionalidade desta medida está a ser posta em causa no Tribunal Alemão, Tribunal Constitucional Alemão, e portanto, enquanto o Tribunal Constitucional Alemão não decidir, o processo também não pode arrancar, porque a Alemanha é um daqueles países que a medida europeia dizia: epá, isto é para se aplicar nos países todos europeus, mas nós temos que ter a garantia que pelo menos X países concordam. Portanto, os países que eram vitais para eles em termos de países que têm muitas mais patentes, porque repare-se que isto aplica-se a todas as patentes, não é só ao caso software, e portanto a Alemanha tem de aprovar especificamente esta medida, e só poderá fazê-lo depois de um resultado do processo do Tribunal Constitucional deles. Portanto, pode ser que elas não venham, mas não se sabe. Nós, entretanto, já nos estamos a aproximar do fim. Eu programo sempre estas sessões para 1 hora, mas elas vão sempre parar a bater a 1h30. Eu não queria passar a 1h30. E, entretanto, temos também um comentário do Anderson Gouveia. Olá, boa noite, Anderson, bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui assim connosco. E que já não é de ontem que o software livre é utilizado em empresas em todo o mundo devido às suas grandes vantagens na redução de custos, transparência de funcionamento, rápido desenvolvimento de segurança, entre muitas outras, mas em Portugal ainda assim percebemos uma série de dificuldades encontradas para a sua utilização em larga escala dentro das empresas ou instituições do governo. Dificuldades que, na maioria, são geradas por aqueles que desconfiam ou não acreditam no modelo de desenvolvimento. E acrescenta que é adepto do software livre, já foi vice-presidente da ANSOL e foi desenvolvedor do Asterix Elastix em Portugal. Tanto quanto sei, é um software para gestão de centrais telefónicas, não é? Tenho ideia disso.
Das questões, um abraço, Anderson. Uma das questões que às vezes coloca-se é que o software livre normalmente é gratuito, mas depois a gente paga caro a implementação, os custos de suporte, e volta e meia houve-se assim umas notícias de um município na Alemanha que usava software livre e que deixou de usar software livre por causa dos custos que lhe estavam associados a isso. O que é que tens a dizer relativamente a isso? Tenho várias coisas a dizer em relação a isso. Uma delas é que é verdade. Há bocado estávamos a falar nesse sentido, não é? Se eu quiser fazer um site em WordPress, eu tenho os conhecimentos técnicos para isso. Se eu quiser auditar código, dependendo do nível de complexidade, mas provavelmente eu consigo, porque é a minha área de trabalho. Eu não vou pedir a um professor para auditar código e não vou pedir a um professor para instalar um sistema de gestão de bibliotecas na sua escola. Eu vou contratar um informático para fazer isso. Independentemente de ser software livre ou software proprietário, as pessoas têm essas competências, não é? E que fazem esse trabalho exatamente porque é a competência delas. E há realmente um problema de percepção que tanto vai para um lado como para o outro. Por um lado, houve uma campanha fortíssima durante muitos anos, ultimamente já não sei ouvir tanto, mas ainda ficou aos resquícios, que era a ideia de que o custo total da opção por software livre era superior ao software proprietário, porque depois se gastava muito em manutenção e muito em instalação. Mas aquilo que se veio a comprovar, existem estudos, pronto, agora não posso estar aqui a citá-los, claro. nem eu saberia fazer, mas existem estudos que mostram isto. Obviamente que isto depende de caso para caso, não é? Mas tipicamente, e não é muito fácil de entender, não é muito difícil de entender, que se eu tiver que pagar para alguém fazer a instalação, eu vou ter que pagar a alguém para fazer a instalação, seja software livre ou não. Sim. Se eu depois quiser fazer desenvolvimento à medida, eu no software livre posso contratar quem me apetecer. Portanto, eu posso abrir um concurso, aparecem, pergunta 5 empresas aqui do bairro, 5 empresas que tenham informáticos, eles têm acesso ao código, podem ver o código, fazem o preço que quiserem, eu escolho. Se não gostar de um, depois posso mudar para o outro, tenho essa liberdade. Se o software proprietário, provavelmente eu não posso fazer nada. Eu tenho que esperar pela nova versão e esperar que a nova versão tenha contemplo os meus desejos. Se for uma empresa e se estivermos a falar de um software muito específico e caro, daqueles que vêm com contratos cheios de zeros, portanto, com muitos dígitos, provavelmente eu tenho algum poder de decisão e até consigo dizer ao fornecedor de software: epá, nós estamos a usar o vosso software, mas o vosso concorrente vai introduzir determinada funcionalidade e nós queríamos aquilo. E, portanto, eles chegam lá e até metem. Não é? Mas eu estou sempre à mercê daquele um fornecedor. Não é? E ele até me pode dizer assim: epá, eu faço-vos essa funcionalidade, mas custa X. Eu não tenho, quer dizer, eu posso argumentar com: epá, mas eu não tenho assim tanto dinheiro. Eles podem dizer: então não. E eu fico sem a funcionalidade. Porque a software livre eu tenho sempre a vantagem, que se traduz também em concorrência e, portanto, tipicamente em melhores preços. Eu tenho sempre a vantagem de dizer assim: epá, vocês não fazem, então eu vou ter que arranjar alternativas. Eu tenho a liberdade para alterar, eu vou ali ao mercado e perguntar por 2 ou 3 empresas que saibam trabalhar nesta área. O reverso da medalha em relação a isto é que é preciso realmente contactar estas empresas e às vezes as pessoas têm tendência para se esquecer disto. Nós, quando dizemos que era preferível as escolas públicas usarem software livre, ninguém está a dizer: chega lá uma pessoa no meio da noite, tira aqueles computadores todos, mete lá uns computadores a correr software livre e vai-se embora e não dá formação a ninguém e não faz instalações nenhumas e depois os professores e os alunos que se desenrascam. Se fizermos isto, o que é que vai acontecer? Os professores chegam no dia a seguir à escola, ligam o computador, vem um ecrã diferente daquilo que estavam habituados. Claro. E o que é que eu faço agora? E diz: olha, o computador não está a funcionar.
o nível de descontentamento desta transição vai ser enorme, não é? Claro. Então, se eles tiverem que reverter porque as pessoas estão muito descontentes, vai custar ainda mais. Sem se eles, em dúvida. vez de reverterem, agora vão ter que resolver o problema com paninhos quentes e vão ter que comprar formação à pressa, ou vão ter que pagar alguém para mudar as cores para aquilo ficar parecido como era antigamente, para tentar resolver um problema que foi logo mal criado, não é? Quer dizer, foi criado desnecessariamente, isto vai sair caro, não é? Vai ser muito mais caro do que uma transição em que, antes de fazer a alteração, há um processo de formação em que os professores são apresentados ao novo software, não é? E dizem assim, olha, vocês antes estavam a usar este software que funciona assim, agora o novo tem estas novas cores e estes novos botões, mas nesta alteração, mais uma vez, isto é a maneira certa de fazer uma migração, seja para software livre ou não. Claro. Só que, às vezes há esta tendência de dizer, não, como vamos agora mudar para software livre, nós vamos mudar isto tudo sem custos. Mas estes formadores vão custar dinheiro e as pessoas que vão lá fazer a instalação vai custar dinheiro e a eventual manutenção, né, vai custar dinheiro. A manutenção tem que ser feita, seja para software proprietário ou não é? Quando o computador tem um problema, é preciso ir a alguém que saiba ir lá e resolvê-lo, não é? Isto vai custar dinheiro, sempre. Portanto, se as pessoas acham que porque software é livre, a solução baseada em software livre vai custar zero, estão errados, não é? Isso Claro. é um sabor. Mas como se falava há bocadinho no almoços grátis, não é? É isso. Portanto, Claro. ainda estávamos a dar o exemplo da publicidade no software em que eu dizia o modelo do WordPress não é meter não é meter publicidade no software, mas é sim vender um serviço de hosting, portanto um serviço de alojamento que tem o software e tem publicidade, não é? Muitas vezes o modelo de software das empresas que trabalham com software livre é exatamente dizer assim, porque vocês querem mudar a vossa empresa para passar a usar LibreOffice ou para passar a usar o Linux, nós vamos lá e nós tratamos disso, nós já temos experiência, já temos aqui estes clientes onde fizemos isso e correu tudo bem, mas essa empresa não vai fazer isso de borla, não é? Vai dizer assim, a gente faz essa alteração e os nossos serviços vão custar X, em que vão ser X horas de formação, ir lá fazer a instalação e por aí adiante, não é? Quer dizer, é trabalho que tem que acontecer à mesma e esse trabalho vai custar dinheiro à mesma. Sem dúvida. Marcos, estamos mesmo a chegar ao fim e ia-te pedir só uma coisa. Eu vou dizer, digamos, o que é que nós vamos ter amanhã e para a semana, porque amanhã vai haver também um live e para a semana ainda vai haver outro para encerrar este mês. E enquanto eu fazia isso, fazia-te agora uma pergunta e tu ias pensando, que é, basicamente, quais são, digamos, ou qual é a grande preocupação da ANSOL neste momento e que acham que os utilizadores de informática em geral têm que estar atentos a potenciais desenvolvimentos próximos. E enquanto vais pensando, porque não tínhamos combinado esta pergunta, eu dou 2 ou 3 minutos porque vou dizer o que é que nós vamos ter amanhã já. Vamos ter connosco o Carlos Pinheiro, que é professor bibliotecário e coordenador interconselheiro da Rede de Bibliotecas Escolares e que nos vem falar sobre gamificação na educação. Eu já tive o prazer de estar algumas vezes com o Carlos Pinheiro e normalmente as intervenções dele são extremamente interessantes porque aplica os conceitos de gamificação nas suas intervenções, o que as torna sempre muito mais interessantes. Portanto, amanhã, 18 de setembro, às 21h30, apareçam, que o tema é interessante. E a encerrar este mês, vamos ter no dia 24 de setembro, o tema vai ser Dark Web Schooling, onde vamos abordar, digamos, como
a dark web é usada para fraude académica, para plágio escolar, entre outros, e vamos ter connosco o professor Francisco Pires. E com isto encerramos, digamos, em setembro, esta série. Durante este mês tivemos 1, 2, 3, 4, 5, vão ser 6 sessões, 6 Facebook lives. Portanto, apareçam amanhã às 21h30 para falarmos de gamificação com o professor Carlos Pinheiro, e depois no dia 24 de setembro, também, terça-feira, também às 21h30, para falarmos sobre Dark Web Schooling. E dito isto, pedia-te para encerrarmos então com essa... A tua excelente pergunta, um grande desafio. Eu vou tentar não fazer batota e responder-te com um grande desafio, porque era fácil elencar muitos dos temas que estamos a tratar hoje em dia, muitos dos temas que nós sabemos que temos que tratar muito proximamente também, mas realmente, se eu tiver que escolher um, eu, tentando que isto não seja batota, eu diria que a sociedade está hoje em dia a enfrentar um conjunto de desafios novos que se estão a mostrar muito urgentes, que vão desde a privacidade e o uso das redes sociais e nos nossos dados privados, à sua ligação com, por exemplo, a Internet of Things e o facto de hoje em dia qualquer coisa está ligada à net e ninguém sabe muito bem o que é que aquilo está a usar e por aí adiante, até coisas completamente diferentes, como por exemplo a crise e a emergência climática que nós estamos hoje a viver. E eu acho que o grande desafio que a ANSOL tem, e nós todos, enquanto sociedade, é conseguir ver, por um lado, e por outro lado, mostrar as vantagens e aquilo que o software livre tem para oferecer para a resolução destes problemas. Nós temos realmente desafios sociais novos, problemas fortes que estão a impactar a nossa sociedade e a maneira como a nossa sociedade funciona. Eu, pessoalmente, acredito que o software livre tem um papel muito importante a funcionar, não só pelo software em si, mas também pela maneira como a comunidade funciona, a maneira como nós nos interrelacionamos, a maneira como nós trabalhamos em conjunto, muitas vezes para fins distintos, mas sempre em colaboração, a maneira como nós verificamos aquilo que é feito conforme está a ser feito. Eu acredito que isto pode ser aplicado por muitas áreas, como nova investigação na ciência, que vai ser muito necessária para resolver os problemas da emergência climática, mas também para mostrar novos paradigmas e mostrar que há uma maneira diferente de fazer as coisas, como, por exemplo, em relação àquilo que está a ser feito hoje em dia com as redes sociais e com a Internet of Things, que impacta hoje em dia a maneira como a nossa privacidade está em jogo e os nossos dados estão a ser usados e por aí em diante. Portanto, eu acho que isto é só uma coisa, espero não ter fugido muito. E não é pouca. Cumprida a regra, mas eu sei que é uma coisa muito abrangente. Sem dúvida. Mas acredito verdadeiramente que há este papel e que faz parte do nosso dever até conseguir não só encontrar respostas mais concretas, como transmitir isto para o público. Espero que hoje tenha funcionado um bocadinho e mais uma vez agradeço a oportunidade. Nada, eu é que agradeço. Espero que isto tenha servido para as pessoas que nos estiveram a ouvir para conhecer um bocadinho melhor o que é o software livre e porque é que o software livre pode ser útil ou importante para as vossas vidas e para a sociedade. Se tiverem alguma dúvida, alguns comentários, ou metam agora nos comentários em relação ao vídeo, mas obviamente que a ANSOL está sempre disponível a ouvir os vossos contributos. Visitem o nosso site, leiam o que a gente tem lá, e qualquer comentário, crítica, aquilo que quiserem fazer, e contributos principalmente. A ANSOL é uma associação feita por voluntários, portanto, se mais pessoas quiserem contribuir, não é só pagar cotas e receber uma t-shirt bonita, como a Tiago estava a dizer há bocado, estou aqui a mostrar outra vez, mas, e eu prometo que não é esta que eu estou a usar, mas uma cadeirinha de sair do saco.
mas mais até do que contribuir como cotas para uma associação, é necessário que realmente que as pessoas também em comunidade se juntem para discutir estes temas e para fazer com que as coisas aconteçam. Sim, senhor. Marcos, olha, eu queria agradecer-te o facto de teres disponibilizado para estar aqui assim hoje a falar connosco. Espero também que tenha sido do teu agrado. Espero também que tenhamos conseguido levar informação sobre o que é o software livre e as vantagens do software livre a quem nos esteve a acompanhar. O Abílio Carvalho comenta: parabéns por mais um belo live, apesar da publicidade, é por isso dos lives gratuito. O António João Silva também, excelente sessão, parabéns aos dois. O Rui Silva também acrescenta que quer parabenizar-nos por este live e dar as boas noites a todos, tal como o Tiago Carronte, que diz que estás a fazer pirraça ruim. Esta deve ser uma boca privada. Deve ser por causa do t-shirt. Ou isso. E a Teresa Coutinho também diz: muito bom, muito obrigado. Foi um prazer ter-vos aqui assim connosco. O Tiago Carrondo também agradece, eu é que também agradeço a presença dele. E não se esqueçam, amanhã às 21h30 vamos estar aqui assim a falar sobre gamificação. Muito obrigado e bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o fuso horário em que nos estiverem a acompanhar.